Como lidar com conflitos no namoro ou casamento? Conflitos são uma parte inevitável de qualquer relacionamento, seja no namoro ou no casamento. Eles surgem, naturalmente, devido às diferenças de personalidade, expectativas e até mesmo por causa das diversas formas de se enxergar o mundo e de lidar com situações cotidianas. Porém, o fato de um conflito ser algo comum e esperado não significa que ele deva ser algo destrutivo. Na verdade, lidar com os conflitos de forma construtiva pode ser uma excelente oportunidade de fortalecimento do vínculo entre o casal, criando uma base mais sólida de respeito, confiança e compreensão mútua. Saber como enfrentar os desafios de maneira madura e equilibrada pode transformar um momento de tensão em um ponto de crescimento para ambos os parceiros. A primeira e talvez mais importante coisa a fazer quando um conflito surge é manter a calma. Quando as emoções estão à flor da pele, especialmente em discussões acaloradas, é muito fácil perder o controle e acabar dizendo palavras impensadas que podem ferir profundamente o outro. Muitas vezes, um simples comentário feito no calor do momento pode ser carregado de rancor ou frustração, e o impacto de tais palavras pode durar mais tempo do que imaginamos. A raiva, o desgosto e o estresse podem fazer com que digamos coisas que, mais tarde, nos arrependamos. Portanto, a primeira regra de ouro ao lidar com qualquer desavença no relacionamento é tentar manter a calma e evitar reações impulsivas. Respirar fundo, contar até 10 ou até pedir um tempo para processar as emoções são estratégias eficazes para garantir que a discussão não fuja do controle. Lembre-se, as palavras têm poder, e uma frase dita sem pensar pode gerar consequências muito mais graves do que imaginamos. Além de manter a calma, outro ponto fundamental na resolução de conflitos é a prática da escuta ativa. Muitas vezes, quando estamos discutindo com nosso parceiro, estamos mais focados em como responder e em como nos defender, do que realmente em ouvir o que o outro tem a dizer. Esse comportamento pode levar a mal-entendidos e à sensação de que estamos falando, mas não nos compreendendo de verdade. A escuta ativa é a habilidade de ouvir o outro de forma atenta, sem interrupções, tentando entender suas palavras, sentimentos e perspectivas. Quando nos dedicamos a ouvir verdadeiramente, estamos não apenas mostrando respeito, mas também criando um espaço seguro para que o outro se sinta valorizado e compreendido. Validar os sentimentos do parceiro antes de expor o seu próprio ponto de vista é um passo importante nesse processo. Mesmo que você não concorde com tudo que foi dito, reconhecer o sentimento do outro, como por exemplo, eu entendo que você está chateado com isso, pode aliviar a tensão e abrir um canal de comunicação mais eficiente. É importante também evitar generalizações durante uma discussão. Frases como "você sempre faz isso" ou "você nunca entende o que eu digo" são extremamente prejudiciais e colocam o outro imediatamente na defensiva. Ao fazer essas afirmações, você está desqualificando não só o comportamento específico, mas a pessoa como um todo, como se ela fosse incapaz de mudar ou de melhorar. Generalizações criam um ambiente de acusações constantes e dificultam a resolução do conflito, pois a pessoa se sente atacada de maneira global, e não apenas no ponto em questão. Ao invés de usar essas frases, procure expressar como uma determinada situação fez você se sentir. Por exemplo, em vez de "você sempre me ignora", você poderia dizer "quando você não respondeu a minha mensagem, eu me senti ignorado e isso me deixou triste". Isso ajuda a manter a conversa mais objetiva e menos agressiva, além de abrir espaço para soluções mais práticas e eficazes. Quando você compartilha como se sente, sem atacar o outro, você facilita a empatia e a compreensão, o que torna mais fácil encontrar soluções em conjunto. Outro aspecto essencial ao lidar com conflitos é o momento de dar um tempo, se necessário. Existem momentos em que o conflito escala de maneira tão intensa que continuar a discussão não leva a lugar algum. Em vez de continuar no calor do momento, dar um tempo pode ser uma estratégia inteligente para evitar que as emoções dominem e para permitir que cada um tenha o tempo necessário para se acalmar.
Esse tempo para respirar não deve ser visto como um afastamento definitivo ou como uma fuga do problema, mas como uma pausa estratégica para que ambos os parceiros possam retomar a conversa de maneira mais madura e racional. Quando estamos muito irritados ou magoados, nossa capacidade de tomar decisões racionais e de ouvir o outro diminui consideravelmente. Por isso, é muitas vezes mais saudável dar esse intervalo e voltar à conversa mais tarde, quando ambos estiverem mais tranquilos e com a mente mais aberta para resolver o conflito de forma construtiva. Além disso, durante e após a resolução de um conflito, é fundamental reforçar a ideia de que o casal está no mesmo time. Em muitas brigas, as pessoas acabam se sentindo como se estivessem em lados opostos, como se estivessem lutando contra o outro, e isso cria um ambiente competitivo e desgastante. Em um relacionamento saudável, é importante lembrar que ambos estão trabalhando juntos para resolver o problema e não contra o outro. Ao final de uma discussão, mesmo que a situação ainda não esteja completamente resolvida, é essencial que ambos se lembrem de que o objetivo é o bem-estar do casal como um todo, e não vencer o argumento. Dizer coisas como "eu entendo seu ponto de vista, vamos ver como podemos resolver isso juntos" ou "estamos nisso juntos, e vamos achar uma solução que funcione para os dois" pode ajudar a restabelecer a união e o compromisso mútuo. A ideia é que, ao resolver os problemas, ambos os parceiros se sintam mais próximos e mais conectados, e não distantes ou em desacordo. Por fim, é importante lembrar que a resolução de conflitos é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada com o tempo. Nenhum relacionamento é perfeito, e todos os casais enfrentam dificuldades e desentendimentos em algum momento. O importante é a forma como vocês escolhem lidar com esses momentos. Se você e seu parceiro se esforçam para comunicar-se de maneira honesta, respeitosa e empática, os conflitos se tornam uma oportunidade de crescimento e fortalecimento do relacionamento. Eles não precisam ser vistos como algo negativo, mas como uma parte natural da convivência, que, se bem resolvida, pode trazer mais compreensão, respeito e amor entre os dois. Portanto, ao enfrentar um conflito, lembre-se de manter a calma, ouvir ativamente, evitar generalizações, dar um tempo quando necessário e sempre reforçar que vocês estão no mesmo time. Essas atitudes ajudarão a criar um relacionamento mais saudável e equilibrado, onde ambos podem crescer juntos e superar os desafios de mãos dadas.